E aí pessoal, beleza? Vou fazer mais um react aqui. Continuando aquela sequência de solo leveling, episódio 4 do canal Sociedade Z, Jinwoo contra Cerberus. Interessante. Vamos pro react. Após os acontecimentos recentes, ecoava pela administração das guildas de caçadores que um portal de rank C havia tido 8 baixas. Apenas 2 caçadores tinham sobrevividos. Um deles era um rank E e o outro era um rank D. E eles não fugiram do portal, possivelmente aqueles dois tinham fechado aquele lugar. O administrador da guilda explicava que Buriura, o grande aracnídeo, não era uma ameaça para uma equipe organizada, mas que era muito estranho o que ocorreu lá. De 10 pessoas, 8 morreram, e somente os 2 ranks mais baixos saíram ilesos. O inspetor dizia que coisas assim poderiam acontecer, mas como foi necessário comunicar a ele o ocorrido, com toda certeza tinha mais coisa nessa história. O administrador afirmava que sim, ele dizia que um dos sobreviventes era Jinwoo, que tinha sobrevivido novamente em um portal acima do seu rank. O inspetor dizia que aquilo era estranho, porém provavelmente era apenas uma coincidência. Ele tinha testado a força mágica de Jinwoo no hospital e era quase nula. O administrador falava que realmente poderia ser uma coincidência, mas o que não saía da sua cabeça é que um dos mortos daquele portal era Dong. Ao ouvir esse nome, o inspetor mudava totalmente sua postura. Ele perguntava se aquele homem era o irmão mais velho de Dong-Su. O administrador afirmava dizendo que sim. O inspetor fechava a cara e a sala mudava o clima. O inspetor se virava para o seu computador com uma cara de preocupado. Aquela situação não era algo que poderia ser ignorado. A cena cortava para a casa de Jinwoo, que conversava com a sua irmã. Lá eles comiam e batiam um papo. Ela perguntava se tinha acontecido algo de bom com ele. Afinal, Jinwoo era muito mão de vaca. Ele afirmava que não sabia, que o que estava acontecendo com ele era algo bom ou ruim. E na mesma hora, Jinwoo tomava uma bebida alcoólica com a intenção de ficar bêbado. Porém, ele não sentia nada. Seu corpo não tinha sinal algum ao ingerir uma bebida alcoólica, ele não ficava bêbado. Um aviso do sistema aparecia. Uma substância nociva foi detectada. Buffy, o efeito de cura de envenenamento está lhe curando. Ele pensava, por causa da habilidade especial que eu ganhei, o sistema está purificando até o efeito do álcool. Caraca, 3, o cara 2, pode beber 1. A muito, cura velho. de envenenamento foi completada. Ele pensava, essa é a recompensa que o sistema me deu logo após eu acordar depois de passar pela sala das estátuas. Ele lembrava da mensagem de aviso que dizia: você completou todos os requisitos necessários para a quest secreta, a coragem do fraco. Bênção do grande conjurador de magias Candiaro. O grande conjurador lhe presenteou com um feitiço especial. A bênção de Candiaro assegurará que você sempre será forte e saudável durante todo o seu tempo de vida. Ele lembrava da sua perna que Caraca. havia sido decepada na dungeon e pensava: graças a essa recompensa, a perna que eu tinha perdido foi regenerada perfeitamente. Caralho, Recompensa velho, de que quest, roubado. efeito temporário de força de reabilitação. Qualquer parte desmembrada do corpo é restaurada. Efeito permanente, longevidade. Todas as doenças, venenos e efeitos de status são curados. Dormir aumenta exponencialmente a habilidade de regeneração. De repente ele tinha uma ideia e pensava: então quer dizer que eu sou imune a todos os tipos de venenos? Ele se levantava e saía andando para o seu quarto. Lá ele summonava um pequeno pacote, a poção de veneno de Hasaka, classe do item A, Nem uma fudendo, bolsa que velho. contém o veneno purificado de Hasaka, obtido ao derrotar o boss, taxa de drop baixo. Bebê-lo lhe dará uma pele endurecida, mas enfraquecerá sua força. Efeito: escamas de ferro Hasaka, menos 20% de dano recebido. Penalidade: músculos enfraquecidos, menos 35 de força. Ele pensava: eu tenho cura a veneno instantânea, correto? Então quer dizer que a penalidade de veneno seria removida?
Ele bebia o veneno sem hesitar e mensagens apareciam. Uma substância nociva foi detectada no seu corpo. 3, 2, 1. Cura de envenenamento foi completada. O efeito de enfraquecimento dos músculos do item veneno de ressaca está desaparecendo. Ele dizia: como eu pensei, sua barra de status nos era mostrada e não tinha penalidades. Força 53, Caraca, agilidade 53, ladrão, sentidos desgraçado. 36, vitalidade 30 e inteligência 30. Redução de dano físico 20% ativado. De repente, sua irmã abria a porta e perguntava se ele conhecia alguém chamado Woo Jin-Woo, porque ele estava na linha querendo falar com ele. Após o telefonema, eles marcavam de se encontrar numa cafeteria. Ele chegava ao estabelecimento e Jin o questionava como ele tinha achado o seu número. E o Jin dizia que tinha contatos na guilda e que ele era o seu salvador. Jin o interrompia e dizia que não esperava encontrá-lo depois de tudo o que aconteceu. E que os cristais mágicos que eles haviam dividido tinha rendido um pouco de dinheiro, dava um total de 1.800.000 won, tirando as taxas. E também não tinha acontecido nada desde o incidente. Eles não tiveram nenhum problema até o momento, então ele ser chamado ali era algo atípico. E o Jin dizia que aqueles que os atacaram eram caçadores, eles não poderiam morrer tão fácil assim. O que ocorreu lá foi um embate entre caçadores e nada mais. Mas em seu pensamento ele divagava: esse cara é um ranker falso, um maníaco assassino que desfruta de matança. Normalmente eu não me envolveria com uma pessoa assim. Jin perguntava qual seria o motivo para aquele encontro, ele só veio jogar papo fora? E o Jin ficava sério e começava a explicar que ele estava querendo criar uma equipe pessoal. Mas antes de ouvir tudo, Jin já recusava. E o Jin insistia: por favor, deixe-me terminar. Jin dizia que não era necessário, ele sabia que estava criando uma força de ataque. E aquele encontro era simplesmente para tentar recrutá-lo. Ele não tinha a intenção de ficar brincando com um garoto rico por aí. Ele se despedia, dizendo que não tinha mais nada para falar. Ele se virava e saía andando. Nesse momento, Jin gritava apenas 20 vezes: não, me acompanhe por mais 19 vezes para eu poder me tornar um líder de guilda. Ele prometia que ele pagaria de forma apropriada. Jin dizia sério: você deveria saber depois do que aconteceu. Caçadores não matam apenas monstros. Humanos são mortos na maior facilidade. Raids não são esportes radicais para você ficar brincando por aí. Ou por acaso você quer se tornar um mestre de guilda? E o Jin dizia que sim, e Jin já saía andando, ele nem queria ouvir mais. Seu colega insistia, ele explicava que tudo isso era relacionado com a construtora do seu pai. Dungeons eram perigosas, mas havia muitos tesouros lá. Núcleos mágicos, cristais de manas e até corpos de monstros eram usados como materiais. Por isso, tudo em uma dungeon era valioso. Jin dizia: então empresas estão pagando caçadores para fecharem as dungeons e as empresas ficavam com as recompensas. Vocês estão tentando se tornar autossuficientes? E o Jin dizia que sim, ele falava que seu pai estava querendo empregar um caçador de rank S e colocá-lo como mestre da guilda. Seu irmão seria o vice-líder e comandaria a guilda, dizendo que era apenas um contribuinte. Jin pensava: se não me falha a memória, tem apenas 9 caçadores de rank S na Coreia. O único sem registro em uma guilda era um homem chamado Beong-gil, mas ele não havia se aposentado. Ele dizia: mesmo com o seu irmão sendo vice-líder, a diferença de autoridade é grande demais. É possível que o caçador de rank S tenha algum atrito com o seu irmão. Se isso acontecer, ele não será impedido por vocês. E o Jin dizia que seu irmão era forte, mesmo sem um despertar duplo, ele era forte o suficiente para o assento de mestre da guilda. Mas ele precisava ter experiência para ser um mestre. Jin perguntava: então você tá querendo ganhar experiência para depois ir consultar o seu pai, correto? E o Jin confirmava e continuava: o fato de você esconder suas habilidades seria algo que eu manteria em segredo. Não dava para ele continuar indo em raids e ficar escondendo suas habilidades. Jin precisava de um grupo. E o Jin olhava para ele e começava a pensar:
ele pode ser até maior que um rank B. Ele lutou contra um boss de rank C e vários caçadores do mesmo rank e saiu praticamente ileso. De todos os caçadores, esse é alguém que eu posso confiar. Ele pode ter feito coisas cruéis na nossa última raid, porém, ele salvou minha vida contra o boss e o líder Dong. E nesse momento, Jinyu perguntava, certo, mas quanto que eu ganho? E o Jin lhe passava um livro e Jinyu se espantava com o valor. A cena cortava pro dia seguinte, enquanto Jinyu e sua irmã se exercitavam. Durante a corrida, ele perguntava o que ela faria se tivesse 30 milhões. Ela respondia que depositaria ou compraria uma casa. Ela não sabia muito bem, porém, no geral, iria facilitar a sua vida. A irmã dele é bonita, hein? Será que é uma ucraniana? Zoeira essa parte, vou continuar. Da sua família, mas aquele valor era algo bem exagerado. Por que Jinyu estava falando isso? Ele pensava, não é algo tão exagerado assim. Ele acelerava a corrida e deixava sua irmã para trás sem perceber. Sua mente começava devagar, pensando no que Yujin havia lhe dito, que 30 milhões também era o valor do prédio para a sede da guilda, e que aquele era um pequeno investimento para se tornar mestre de uma guilda. Ele pensava durante a conversa com seu colega, o que eu devo fazer? Não tem razões para eu recusar, eu sou um caso especial. Se eu continuar subindo de nível, eu posso chegar até o rank S. Talvez eu possa até ficar mais forte do que isso. Caso isso aconteça, esses 30 bilhões não seria nada. Jinyu aceitava, porém ele tinha uma condição. Apenas os dois deveriam ir para a dungeon e mais ninguém. Eles usariam a mesma tática que Dong usava. Eles ofereceriam recompensas para as pessoas e eles iriam de fachada. Assim, eles teriam filas e iriam alcançar os números suficientes para a entrada da dungeon. E isso iria beneficiar todo mundo. Ninguém iria se machucar e também isso mostraria o quão habilidoso eles eram. Eles teriam feito 19 raids saindo ilesos. O flashback acabava e um aviso do sistema chegava. Quest diária. Preparação para ficar mais forte foi completada. Nessa hora ele se dava conta que havia corrido rápido demais e a sua irmã havia ficado para trás. A cena mudava para os Estados Unidos, onde o irmão do líder Dong pedia informações no telefone sobre os sobreviventes daquele ocorrido, que aconteceu bem no dia da morte do seu irmão. Ele queria saber quem eram eles. Nesse momento, sua secretária abria a porta e perguntava por que ele estava acordado àquela hora. Ele dizia, Lola, o que aconteceria caso eu matasse alguém na Coreia? Ela respondia, como a Índia não havia feito tratado com a Coreia, onde os caçadores criminosos seriam julgados no local do crime. Ele sendo um caçador americano, ele seria julgado na América e não haveria muitos problemas com o governo nas negociações. Ele dizia, graças a Deus, alguns desgraçados mataram o meu irmão. Ele esmagava seu telefone e falava, eu gostaria de vê-los, mesmo que por um relance, para eu conseguir me acalmar. Seu nome nos era revelado, caçador de rank S, Wang Dong-su, guilda saqueador. Ele pensava, todos do grupo do meu irmão morreram, exceto outros dois que escaparam vivos. Seus ranks eram de D e rank E. Com toda a certeza, eles armaram uma armadilha para o meu irmão. Ele não se colocaria em risco por pessoas fracas, e eles nem faziam parte de seu grupo pessoal. De algum jeito eles o mataram, por isso eu sempre o alertei que ele não conseguia fazer nada sem mim. Dong-su dizia à sua secretária que ele precisava ir urgentemente para a Coreia, mas ela respondia que ele não poderia sair assim de repente, pois a guilda iria ficar paralisada. Ele teria sua agenda livre somente 2 meses a partir daquele momento. Ele respondia para sua secretária cancelar tudo a partir daquela data. Com raiva, ele rasgava o papel e falava, espero que esses malditos ainda estejam vivos, mesmo após esses 2 meses. Caçador Rank D Yu Jin-woo e Caçador Rank E Sung Jin-woo. E no papel mostrava a foto e as inscrições de cada um. A cena voltava novamente para a Coreia do Sul, onde Jinyu estava parado, empunhando a lâmina da presa de Hasaka. Ele pensava, depois de completar minha quest diária com 2 vezes o valor, minha missão diária se transformou numa missão secreta. Eu sabia que eu conseguiria uma recompensa melhor,
mas um Rank S realmente foi uma surpresa. E o item nos era mostrado: chave do castelo demoníaco, classe do item S, tipo chave. Uma chave que permite entrar na dungeon do castelo demoníaco. Pode ser usada na torre de Song Pagu. E Jinyu continuava a pensar: será que quests secretas são dadas quando as quests diárias são feitas em excesso? Ele lembrava que ao abrir o prêmio da quest diária, ele tinha 4 opções de escolha. Recompensa número 1, recuperação de status. Recompensa número 2, pontos de habilidade mais 3. Recompensa número 3, caixa randômica abençoada. Recompensa de número 4, caixa randômica amaldiçoada. Ele pensava: é uma boa chance, já que eu escolhi a caixa randômica abençoada, eu não pude receber a caixa randômica amaldiçoada. Enfim, já que eu obtive uma chave de entrada da dungeon, eu não tenho escolha a não ser entrar. Ao girar a chave em um local especificado, um espaço dimensional se abria. Ele passava pelo portal e lá ele viu uma cidade em chamas. Ele pensava: caso a dificuldade da chave for proporcional à dificuldade da dungeon, isso aqui é uma missão de Rank S. Minha chance de sobreviver é 0. Porém, a classe do item não necessariamente é o nível da dificuldade da masmorra. Por outro lado, eu já entrei em dungeons instantâneas com raridade E e foi fácil, era realmente um portal de Rank E. Então o que eu faço se isso aqui for uma dungeon de Rank S? Ele lembrava da sua pedra de retorno que ele havia guardado. Caso ele precisasse, ele a usaria. Naquele momento ele só poderia dar o seu melhor, pois ele teria que concluir várias dungeons de Rank C com Jinwoo. Ali e agora era o momento para ele testar a sua força. E ao começar a caminhar em poucos passos em meio ao fogo, em sua frente uma fera gigante se erguia. Cérbero, o porteiro do inferno, o aguardava. Caraca. Seu nome era Vermelho, ou seja, aquele monstro era forte de verdade. Jinwoo pensava: hoje eu irei ficar mais forte, não posso morrer em um lugar como esse. Eu preciso subir ainda mais de nível. Jinwoo começava devagar sobre a chave. Ela permitiria a entrada no castelo demoníaco. Sua raridade era de classe S. Se a classe da chave indicaria a dificuldade da dungeon, então suas chances de sobrevivência diminuiria demais. A melhor escolha seria ele subir de níveis enquanto pudesse entrar em dungeons instantâneas na primeira oportunidade no futuro. Pelo menos é o que ele faria dali em diante. Após o Rank B, a dificuldade dos portais sobe exponencialmente. A chance de portais de Rank alto abrirem vão cair a cada nível, então somente alguns portais de Rank S já haviam aparecido. Um deles havia aberto na ilha de Jeju, e pelo que ele soube, após o portal se abrir, aquele local foi devastado. Humanos não poderiam viver mais lá, pois tudo estava destruído e tomado de monstros. Mesmo que criassem um grupo de caçadores de Rank S, a possibilidade de concluírem aquele portal não era certa. Com o estado atual de caçadores da Coreia, concluir um portal como aquele era quase impossível. Ele continuava: por esse motivo que eu sei que no meu nível atual eu deveria evitar de entrar em dungeons de Rank S. A cena voltava e o Cérbero investia. Ele continuava a pensar que não dava para ele comparar o perigo de monstros de Rank S com nada que ele já viu. Então ele continuava devagar e lembrava do Salão das Estátuas. Uma resistência que não pode ser penetrada. Uma força que resultará em mortes instantâneas. Esse era o parâmetro que ele esperava ali. Ele saltava em direção ao Cérbero e cortava. Ao ver sangue sair, ele pensava: eu me perguntei qual seria o efeito dos meus ataques em monstros de níveis maiores como esse. Ele continuava a avançar e atacava em vários pontos em um instante. Enquanto isso, o sistema lhe enviava uma mensagem de aviso. Título: o Matador de Lobos. Buff de efeito está sendo ativado. Cagão. A habilidade arrancada foi ativada. Sua velocidade de movimento irá aumentar em 30%. Menos 1 de mana será consumida a cada minuto. Ele atacava o boss com uma velocidade colossal. Era como se vários Jinyus atacassem de diversos pontos. Ele cessava o ataque e começava a encarar o boss.
e novamente uma mensagem do sistema aparecia. A habilidade Sede de Sangue foi ativada. O Guardião do Inferno rugia e outro aviso aparecia. A resistência do inimigo é alta demais. O efeito foi cancelado. Dinho pensava, não tá funcionando. Olhando minhas habilidades de luta, até parece que eu estou tendo uma luta justa contra ele. Mas a verdade é que nenhum dos meus ataques surtiram efeito. Será que a nossa diferença de força é tão grande assim? Mesmo com o buff do título me dando vantagem contra ele, será que a nossa diferença é tão enorme? Ele chegava à conclusão que realmente o rank da chave batia com a dificuldade da dungeon. Aquilo ali era definitivamente uma dungeon de rank S. O sistema enviava avisos de perigo. Cérbero, o porteiro do inferno, está usando a habilidade de fúria. Por 3 minutos, suas estatísticas serão dobradas. O boss disparava em direção a Jinyu, mas com uma velocidade superior à do boss, ele atacava primeiro, cravando a sua lâmina entre os olhos do Cérbero. Ele pensava olhando algo. O sistema me envia avisos da desigualdade minha e dos meus inimigos. E o aviso nos era mostrado. Cerberus não sentiu nenhuma dor. Com uma das suas cabeças, o boss avançava e cravava suas presas no braço de Jinyu e o arremessava para longe. Aquele ataque quase drenava toda a sua vida. De 3.602, ele chegava a 411 de vida. Ou seja, ele estava perto da morte. O sistema alertava. Sua vida está abaixo de 30. Cadê a paradinha em cima da cabeça dele, aquele danão assim, ó, vermelho, assim. 3.000 de dano, velho. 30%. A habilidade Perseverança será ativada e o dano recebido será reduzido em 50%. Dinho pensava, o sistema irá me ajudar ao máximo possível, tudo para que o jogador não morra. Ele continuava, certo, eu consigo, isso é diferente do despertar duplo. E aqui, galera, Dinho fala redespertar duplo, porém ambas as coisas têm o mesmo significado na tradução correta. Voltando pro mangá. Ele continuava, e se eu me tornar o avatar de alguém devido ao próprio sistema, tudo que eu posso fazer é ultrapassar as expectativas dessa pessoa. E nessa hora ele continuava a pensar, devore o sistema. Ele aceitava uma recompensa que ele não havia pego em uma das diversas conclusões de missões diárias. Recuperação de status, aceitar. Uma explosão de recuperação acontecia, recuperado totalmente de todas suas feridas e cansaços. Uma das cabeças do Cérbero era segurado pelas presas, e de repente Jinyu girava aquela cabeça. Um lado já foi, ele saltava novamente e cortava os olhos da do meio. Ele pulava para outra e cravava sua lâmina sobre a cabeça do boss. Ele gritava e cravava mais fundo ainda. O sistema mandava um aviso. Você matou Cerberus, o porteiro do inferno. 4 níveis subiam instantaneamente. E nessa hora, a cena cortava para a cidade. Velho. Uma já loja foi, já, qualquer, velho. com um senhor. Do outro lado da mesa, um homem de terno preto questionava: qual tipo de trabalho que necessita que você fale comigo? O senhor dizia que sempre ouvia dizer que tudo que acontecesse em uma dungeon ficaria na dungeon. O homem de terno preto sorria e perguntava o que ele estava propondo com aquele papo. O senhor empurrava uma bolsa e dizia que ali dentro tinha 2 bilhões e ele implorava, por favor, mate aqueles miseráveis. O caçador de terno preto fazia um acréscimo no acordo. Ele pedia mais 1 bilhão para matar outros caçadores. Para ele matar aqueles insetos mencionados não seria nenhum problema, porém eles estavam com outras pessoas. E ele continuava, quando você se torna um caçador rank B, você é destacado como um caçador de rank de alta classe e recebe alguns telefonemas de guildas importantes. Ele explicava o porquê de não ter inventado toda aquela inanição e ter entrado para o departamento da guilda dos caçadores. Ele dizia porque era muito mais divertido matar pessoas do que monstros. E galera, vocês já sabem, arrebentem esse like aí, porque Solo Leveling vai continuar. Se você não for inscrito, por favor se inscreva para apoiar o canal, segue a gente no Instagram, Twitter e etc. Tá aqui na tela e é isso aí. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto. Caraca, mano. Se comparado aos outros, eu acho que esse episódio foi mais fraquinho.
Bom, então foi isso. Esse foi o React. E até o próximo.